dessa noite, vai nos contar um pouco mais sobre esses caminhos aí para a humanização. Antes, como sempre, eu não posso deixar de falar para vocês de patrocinadores, dos nossos patrocinadores de gestão, que sempre estão conosco em todos os nossos eventos e há muitos anos, na verdade, contribuindo para que a BRH Espírito Santo pudesse realmente se manter na missão, que é disseminar conhecimento no mundo do trabalho. Então, quero aqui já deixar novamente meu agradecimento, assim como nós fazemos em todos os nossos eventos, para a Custer e Advogados, para o SEC Group, para a Lince Humanização, para a ShareSpot, para Suzano, para a Easy Media, para a 4X, para Notícia Boa, para o Cicobi, para a Enquete e para a Kentrade. São empresas que, como eu disse, estão sempre conosco, nos apoiando, né, nessa nossa linda missão. Uma outra coisa que também em todo evento eu conto para vocês, eu relembro a vocês, é sobre a nossa parceria com a campanha do O Bem que Contagia. Então, eu sei que muitos de vocês já contribuíram, sabemos que muitos de vocês acabam ajudando aí a várias outras instituições, mas a gente deixa sempre aqui também esse nosso pedido, que caso você ainda não contribuiu ou possa contribuir mais de uma vez, que você também ajude essa campanha tão bacana do Bem que Contagia, porque tem ajudado muitas pessoas que estão precisando muito nesse momento. Um outro recado também, bem rápido, mas que também é muito especial, é que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês do nosso calendário de eventos. Vocês estão vendo que temos aí bastante eventos para acontecer nesse mês de agosto. O primeiro deles, depois do evento de hoje, é sobre diversidade e inclusão, e que nós teremos uma live, né? Uma live que vai acontecer agora no dia 10 de agosto e que vai acontecer através do YouTube. Nós também teremos, no dia 19 de agosto, um outro ABRH Convida, dessa vez falando sobre mentoring, e quem vai falar para a gente, quem vai nos trazer essa temática é o Paulo Erling. Então, todos vocês estão convidados, porque, como todos sabem, o ABRH Convida é um evento aberto e todos vocês podem participar gratuitamente, assim como convidar amigos para participarem também. A gente tem também, ainda no mês de agosto, dia 21, um Café e Saber. Esse evento é exclusivo para associados da ABRH. Ele vai falar sobre gestão de equipes remotas. E quem fará essa palestra para nós, quem baterá esse papo conosco, será o Márcio Fernandes, que é fundador, né, da Tutor, e também é escritor de vários livros, acredito que muitos de vocês o conheçam. Esse evento, como eu disse, ele é exclusivo para associado. Então, quem ainda não é associado, tiver interesse de se associar, com certeza vai ficar muito feliz em participar, além dos nossos eventos que são gratuitos para todos, também dos nossos eventos que são fechados somente para associados. E, por fim, não menos importante, todo mundo sabe que o CONAR é o maior evento da ABRH Brasil, na verdade é um dos maiores eventos da América Latina na área de gestão de pessoas, e por não poder acontecer esse ano de maneira presencial, por motivo que todos nós sabemos, ele vai acontecer no dia 27 de agosto, também de maneira virtual. E aí será em um dia, mas com certeza trará aí para todos nós reflexões muito importantes com palestrantes muito legais, e convido a todos vocês que sigam nas redes sociais da BRHES e também da BRH Brasil, quem são esses palestrantes e como vai acontecer toda essa grade aí do CONAR, acontecendo no dia 27 de agosto. Como eu disse, alguns eventos são
especiais e são exclusivos para associados. E se associar tem muitas vantagens. Então, você tem descontos ou passaportes para todos os eventos, você tem direito à locação de salas lá na sede da BRH, você consegue manter um networking muito mais próximo com todas as pessoas que são associadas também da BRH Espírito Santo, tem descontos exclusivos com os nossos parceiros, pelo nosso clube de vantagens, e também tem acesso à biblioteca da BRHES. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a associação da BRH, entre nas nossas redes sociais, a gente tem Facebook, temos LinkedIn e temos também o Instagram, para que você tire suas dúvidas, além de também poder contar com uma equipe linda, maravilhosa que nós temos lá no escritório, Renatinha, Cati e a Luana, que vão te atender por esses telefones que estão aqui projetados com todo amor, carinho e cuidado, e com certeza irão tirar aí todas as dúvidas de vocês em relação à associação. Mas sem mais delongas, e depois de todos esses importantes recados dados, gostaria de apresentar o nosso convidado da noite. O Ricardo Chaves, ele é formado em psicologia pela PUC de Campinas, ele tem certificação internacional em inteligência emocional, comunicação e dinâmicas humanas, pós-graduado em trabalho e saúde mental e intervenção e prevenção em comportamentos autodestrutivos pela Unicamp, atua como palestrante e consultor corporativo em projetos de desenvolvimento de líderes e equipes e é sócio fundador da Riclichat Educação Corporativa. E o tema de hoje, como todos nós sabemos e já estamos acompanhando aí desde o lançamento, é psicopatologias do mundo corporativo, caminhos para a humanização. Então, como a gente sempre faz, a gente vai pedir ao Ricardo que explane aí, conte para todos nós sobre esse conteúdo importantíssimo. Ricardo, eu acho que a Neide caiu. Então, pessoal, boa noite. Aqui é a Kátia, eu sou a presidente da BRH. A Neide, que é a nossa vice-presidente, é a nossa mestre de cerimônias. Ela teve um problema. Oi, Neide. Eu peguei aqui. Na outra conexão, mas vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, tá vendo? Neide. A pessoa precavida tem duas conexões. Voltei. Então, terminando o que eu estava falando, o Ricardo, ele vai conversar com a gente, vai falar no tempo que ele se programou para falar, mas enquanto isso, todos vocês, por favor, façam aí suas perguntas pelo chat, que assim que ele terminar a fala dele, a gente começa a fazer as nossas perguntas que a gente sempre faz e participa junto com o palestrante, ok? E só avisando uma coisa que eu não falei no início, e acredito que muitos de vocês já perceberam, a nossa reunião, a nossa conversa, o nosso bate-papo está sendo gravado, até para que a gente possa depois disponibilizar, né, para vocês reassistirem ou algumas das pessoas que não puderam estar conosco assistirem no momento mais propício, tá bom? Então, Ricardo, seja muito, muito bem-vindo e a fala é sua agora, meu querido. Muito obrigado a todos aí da Associação Brasileira de Recursos Humanos, do Espírito Santo, e toda a organização de vocês. Para mim, como eu já disse, é um prazer, um privilégio poder compartilhar com pessoas aí do Brasil inteiro sobre temas que, neste momento, estão mais relevantes do que nunca. Então, como a Neide disse, vocês podem aí fazer as suas perguntas e ela vai articulando no chat, porque eu não vou acompanhar o chat. Entendo que o conteúdo que eu desejo compartilhar com vocês nessa noite precisa, e acho que vai ser mais agradável de ser acompanhado com a presença de alguns slides. Então, eu vou utilizar esse recurso, acho que fica até mais didático, no sentido daquilo que a gente quer propor de experiência mesmo, de aprendizagem, de construção do conhecimento. Bom, como psicólogo, eu sempre acredito nisso, né? A gente
não vem com verdades absolutas, a gente vem com aquilo que se conhece até hoje sobre os fenômenos, ou as situações, ou os contextos que a gente vive, que a gente chama de realidade. Mas, com certeza, cada um de vocês pode também, com este conhecimento, agregar novos conhecimentos, e a gente vai construindo isso junto. Então, a ideia, na medida do possível, é que a gente está aprendendo também a lidar com toda essa tecnologia e como ela pode nos servir para a gente continuar crescendo e avançando como profissionais, como líderes, como profissionais de equipes, e como a gente consegue também provocar transformações no sentido da humanização. Então, é o que eu vou fazer agora. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. E aí alguém aí me dá um toque se funcionou aí. Estamos vendo só. Ok, Ricardo. Tá bom, porque aqui eu não tenho esse retorno, então qualquer coisa vocês podem falar aí, se cair a conexão aí de alguém, ou precisar que eu pare para interrompa para alguma intervenção, tá bom? Começar a falar sobre esse tema nos dias de hoje de fato buscar cavar um conteúdo que a princípio pode parecer denso, mas ele está presente no nosso dia a dia. Não é algo que está presente simplesmente por conta do contexto e do desafio que a gente vive nos dias de hoje com relação à pandemia. A gente tem pesquisas voltadas à área do comportamento humano e as questões mais presentes dentro do contexto corporativo relacionados à saúde mental, que já corroboram, que de alguma forma já vem confirmando, desde 10, 15 anos atrás, a necessidade desse tema ser tratado de uma maneira intencional, de uma maneira profunda, pelos profissionais que trabalham dentro do contexto também de recursos humanos, né? E aí, falar sobre essas questões que estão em nós, que estão tão presentes em nós, é um desafio, porque a gente ainda vive um contexto em que, e aprendemos isso ao longo da nossa vida profissional. Eu atuei por 11 anos dentro de uma multinacional, sendo com 10 anos como gestor, que a gente tem que separar, né, a vida pessoal da vida profissional. E acho que muitos de nós não só ouvimos isso, como também reproduzimos essa ideia. Fato é que, dentro de cada ser humano, isso é impossível. É impossível, por mais que a gente tente deixar de lado as questões que nos afligem com relação à nossa família, com relação à nossa saúde, com relação aos filhos e outros, a questão financeira das nossas famílias, da nossa vida, por mais que a gente tente deixar de lado para conseguir exercer a nossa função dentro da empresa, fato é que isso afeta a nossa produtividade. E é indiscutível, como eu disse e compartilhei, não sei quantos assistiram o vídeo de chamada, né, desse momento nosso aqui, é que é indiscutível a gente... É chover no molhado, né, como se diz no dito popular, falar que a questão da ansiedade, da depressão, dos comportamentos autodestrutivos, seja eles as ideações suicidas ou o uso de substâncias psicoativas, drogas lícitas ou ilícitas, e até o burnout, afetam a produtividade. Isso claro, é um fato. O que pouco se discute nos dias de hoje, e acho que é uma questão mais relevante do que nunca, como o contexto do trabalho das empresas e de cada empresa afeta a saúde mental, né? E constrói, de alguma forma, possibilidades da gente compreender o ser humano que está ali conosco, na nossa equipe, ou que nós gerenciamos, lideramos, ou os nossos pares, os nossos parceiros, como que este contexto pode afetar e determinar coisas que são, de fato, relevantes
para a nossa saúde mental, né, ou saúde emocional. Existem vários termos sendo ditos nos dias de hoje. Para a gente justificar isso, basta a gente pensar e fazer aí uma breve pesquisa sobre o custo deste adoecimento para as organizações e para as empresas. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade custam mais de $1 trilhão por ano à economia global. Isso, de alguma forma, estamos falando de depressão e ansiedade, né? Estamos falando sobre outros contextos e outros psicodiagnósticos, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do que é a psicopatologia, né? Mas há um fator que, de alguma forma, também faz um contraponto com isso, que cada dólar investido em saúde mental, e aí a pesquisa e os artigos estão aí ao lado, acredito que depois eu vou poder compartilhar isso com vocês, depois a gente vê com a Neide, né? Cada dólar investido em saúde mental gera um retorno de produtividade de $4. Isso a partir de pesquisas relevantes dentro do contexto da saúde mental. Bom, então, precisamos falar sobre não só saúde mental, e aí eu já começo a fazer essa diferenciação. Na minha opinião, como psicólogo, necessitamos falar de saúde integral, não só da saúde mental, mas da saúde integral dos profissionais, das empresas, dos profissionais que compõem as empresas, dos líderes, gestores e de todos que estão dentro desse contexto. Quando a gente pensa em psicopatologia e trabalho, é importante a gente saber que, para aqueles que não são da área, né, da psicologia, espero e acredito que tenha alguém aí formado em psicologia, essa terminologia ela já é mais comum, mas a psicopatologia nada mais é do que o estudo, né, do adoecimento e da saúde vinculados ao contexto psicológico. E, neste ponto, a gente já tem um grande desafio. Porque desde que o mundo é mundo e que o ser humano ele teve que intervir na Terra para sobreviver, nós temos o dever de compreender a relação trabalho e saúde mental ou saúde integral. Isso é fundamental, porque sempre o trabalho vai afetar a nossa saúde integral mental, ou promovendo ela, ou causando algum nível de sofrimento. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando desse contexto integral. Mais ainda, a gente pensar que a carreira hoje é um projeto de vida. Quando a gente pergunta para uma pessoa, né, normalmente a gente não pergunta para uma pessoa assim, quem você é? Não é o costume do nosso português e da nossa cultura. Mas, normalmente, quando a gente pergunta para alguém o que você faz, nós estamos querendo falar ou saber dessa pessoa exatamente sobre quais são as escolhas que ela fez na vida e que a definem. Até quando a gente pergunta, quem é você? A pessoa responde, eu sou engenheiro, né? Eu sou um profissional liberal, eu sou um autônomo, eu sou um gestor, eu sou... E aí a pessoa se define por aquilo que ela faz. O ser e o fazer estão muito vinculados à nossa cultura. Carreira é um projeto de vida. Se entrelaça às nossas escolhas e ao nosso projeto de futuro. E é por isso que, quando a gente começa a compreender essa relação entre o que eu faço e o que eu sou, a gente vai conhecer muito mais daquilo que promove em mim saúde e daquilo que promove em mim adoecimento, algum tipo de sofrimento. E o fato é que funcionários que estão saudavelmente e emocionalmente saudáveis, ou são saudáveis no contexto da sua vida como um todo, são mais produtivos. A gente vai poder ver isso um pouquinho mais à frente.
Para pensar sobre a saúde mental e sobre o adoecimento, o sofrimento e as causas dentro do contexto do ambiente corporativo das empresas, primeiro é necessário a gente ter muito cuidado, porque a gente vê muita fórmula pronta sendo propagada nos dias de hoje com relação ao comportamento humano. Para definir de uma maneira muito didática, o ser humano ele é constituído, nós como seres humanos somos constituídos de 3 dimensões muito específicas: biológica, psicológica e social. É o chamado biopsicossocial. Algumas pessoas acreditam que também o contexto espiritual faz parte dessa constituição do ser humano. E, claro, a gente respeita todas as religiões e todas as crenças e as manifestações de fé, mas dentro do contexto científico da psicologia, até a experiência religiosa, ela é aprendida na psique, né? Na memória, na imaginação, até a fé, ela é aprendida pela nossa percepção, né, do mundo, pelo nosso conhecimento, pela linguagem, que são aspectos da psicologia. Por isso eu fiquei aqui apenas no biopsicossocial. Fato é que nós temos uma dimensão biológica, uma predisposição genética para determinados comportamentos. E isso faz parte da subjetividade, é de cada ser humano. Nós temos uma dimensão que é psicológica. E de uma maneira também mais cirúrgica, é exatamente essa dimensão em nós que dá sentido e significado para as experiências de vida, sensações e emoções que a gente passa ao longo da nossa vida. Então, hoje, cada pessoa vai tendo a sua construção, né, e as suas experiências de vida, e de acordo com o repertório que ela tem e vai desenvolvendo, ela vai dando sentido e significados para essas experiências de vida. E daqui a pouquinho vamos ver por que isso é importante. E temos a dimensão social. A dimensão que é formada pela nossa relação com os outros e com o mundo. É uma dimensão fundamental. Porque nós, como seres humanos, nós, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, nós somos os seres que menos nascemos prontos de todas as espécies que existem na Terra. Somos os mais dependentes uns dos outros. A gente, para andar, para ter uma postura ereta, para desenvolver a linguagem, a gente depende de outros seres humanos a nos ensinar e nos estimular ao desenvolvimento dessas competências ou dessas funções psicológicas superiores. A gente depende de outros seres humanos. Os animais não são assim. Os animais, eles têm uma carga de instinto, né? Por mais que você pegue um gato e assim que ele nasce, você deixe ele para ser criado por muitos cachorros e que ele nunca veja um gato na vida, esse gato nunca terá a capacidade de latir, né? Ele já tem um instinto felino. O ser humano não. O ser humano, ele precisa do outro, e essa dimensão social, ela é fundamental na constituição dos nossos valores, das nossas crenças e até de como a gente, e até afetando a dimensão psicológica de uma maneira muito direta, de como a gente vai dar sentido, significado para as experiências que a gente tem, no caso do ambiente, por exemplo, corporativo, do ambiente ou da vida profissional. Então, quando a gente pensa em algumas competências específicas dos profissionais, isso também tem a ver com a história de vida e o quanto eles, de alguma forma, foram estimulados ou não para desenvolverem essas competências, né? E aí a gente vai fazendo entrelaçando essas dimensões para que a gente chegue na definição do que, de fato, é cada um dos seres humanos. Bom, isso é importante a gente entender, porque não dá para a gente colocar uma fórmula simplesmente descritiva para entender como o ambiente corporativo, como as empresas, como as equipes podem provocar depressão, ansiedade, burnout ou comportamentos autodestrutivos. E para isso também trouxe um exemplo bem didático, né? Quando a gente pensa no adoecimento, no sofrimento das pessoas,
E nos psicodiagnósticos, né, nas psicopatologias, como eu disse, depressão, porque existem vários tipos de depressões, a ansiedade, o burnout, os comportamentos autodestrutivos, se a gente fica apenas na descrição dos sintomas, nós estamos olhando simplesmente a ponta, né, fazendo essa analogia que o mundo corporativo faz bastante, né, a ponta do iceberg. E é necessário, para que tenhamos intervenções que sejam eficazes, projetos eficientes de humanização, que devemos partir do pressuposto de que cada ser humano é único. É único. Eu gosto de uma autora, a Monique Algras, ela diz assim: cada pessoa será a medida da sua própria normalidade. Cada pessoa será a medida da sua própria normalidade. Fazendo um exemplo didático, quando a gente olha a matemática, né, a gente pode olhar, vamos fingir que o número 4 são os sintomas que as pessoas apresentam para nós. Cada operação matemática aqui representa uma pessoa. Se a gente olha simplesmente aquilo que se apresenta a nós, nós vamos dizer que as pessoas são iguais. Mas para chegar neste resultado, e aí pensando no resultado como aquele nível de sofrimento por conta de uma depressão, de uma ansiedade ou outras psicopatologias, cada pessoa percorreu um caminho totalmente diferente, assim como essas operações matemáticas, né? O resultado parece ser o mesmo, e é o mesmo do ponto de vista lógico-matemático, mas não é o mesmo do ponto de vista da ciência que estuda o comportamento humano. E então, a gente já percebe que temos novos desafios, mas muitas vezes tendemos a pensar nos velhos modelos de só classificar as pessoas. Eu entendo que quando a gente vai discutir saúde mental no ambiente corporativo, acredito que as pessoas desejam encontrar caminhos e possibilidades para promover a humanização e também caminhos e possibilidades para a promoção da saúde mental e da saúde integral. E no contexto daquilo que a gente preparou para essa noite, a gente vai ter que deixar de lado os fatores sociais, né, os fatores biológicos e os fatores psicológicos. Vamos, na verdade, deixar de lado, não, desculpa. Nós vamos focar essas três dimensões, porém, nós vamos tentar trazer para o contexto do que acontece, o que pode acontecer no dia a dia das empresas que provocam adoecimento. A partir de um diagnóstico mais preciso daquilo que acontece na minha equipe, por exemplo, né, na minha equipe de trabalho, daquilo que está acontecendo na minha empresa, no setor onde eu trabalho, as minhas intervenções também serão mais assertivas. É por isso que a gente precisa mergulhar na realidade e nesse contexto, né? Foco nos fatores de trabalho. Por quê? Porque existem inúmeros outros fatores sociais, condição socioeconômica, dívidas, lutos, violência doméstica, preconceito, discriminação, traumas e tantos outros que também provocam esse tipo de psicodiagnóstico, esse tipo de sofrimento. Vamos focar no ambiente de trabalho. Olha só. Liderança e saúde mental. Por que as pessoas desistem? Na verdade, o que os gestores acreditam versus a realidade do porquê as pessoas desistem de trabalhar em uma empresa. 89% dos gestores acreditam que os colaboradores vão embora por mais salários. Mas, na verdade, 88% dos colaboradores vão embora por outras razões. Quando a gente pega o gráfico do lado, nós vamos entender um pouco destas razões. E a que mais se destaca é a qualidade da gestão. Vou dizer algo para vocês. De 60% a 70% da visão que um colaborador tem sobre a empresa que ele trabalha está diretamente relacionada com o seu gestor imediato.
com a qualidade da relação que ele tem com o seu gestor imediato. E digo a partir daquilo que já vivenciei nos últimos 15 anos, sendo também líder e gestor em vários contextos, desde de organizações do terceiro setor, empresas multinacionais, entre outros. A maioria das pessoas, quando assumem um cargo de liderança, não tem noção do quanto isso pode afetar a sua saúde mental, muitas vezes não sabe como se preparar, e aí isso já é um ponto de possibilidade, né, de como é que a gente constrói os nosso desenvolvimento, nossos projetos de desenvolvimento de competências, de mapeamento de competências para os líderes, né? E também não tem noção, esses líderes não têm noção do estrago emocional que ela pode fazer na vida dos seus liderados. Tanto para si, como isso pode ser desgastante, quanto na vida dos seus liderados. E eu já vivenciei, infelizmente, inúmeros episódios de adoecimento e sofrimento causado pelo despreparo, né, de gestores. A gente vai falar, então, um pouco sobre isso. E para falar sobre isso, é necessário a gente entender algo. A gente precisa vencer ou superar aquela visão de que as coisas psicológicas, elas estão totalmente sobre o governo e sobre o domínio das pessoas que estão em sofrimento. Muitos ainda dizem, isso é psicológico, isso aí que você está passando, isso é psicológico. Você não tem razão ou motivo para estar dessa maneira. E essas falas, eu entendo que muitas vezes tem a intenção de colocar as pessoas para cima, mas não. Eu afirmo para você que toda fratura emocional piora sob pressão. Eu, infelizmente, fraturei o meu dedo algumas semanas atrás, e não adianta. Um dedo fraturado precisa ser imobilizado para que ele possa voltar ao lugar, né? Ele estava bem torto e agora já está melhorando bastante. Quando a gente pensa, entre aspas, nessa fratura, tá? Entre aspas, é só uma terminologia didática. Nas fraturas emocionais que as pessoas dentro das empresas têm e desenvolvem, a pior intervenção que pode ser feita é colocar mais pressão sobre a pessoa. É necessário nutrir nutrir um ecossistema saudável, um ecossistema corporativo que seja saudável, né? Então, pensar nesse ecossistema vai ser o fechamento da nossa experiência aqui de aprendizagem. Vamos falar um pouco mais detalhado sobre essas 4 psicodiagnósticos ou psicopatologias, né? Vamos começar com a ansiedade. Para ser bem didático, a gente vai falar sobre os sintomas, contexto e os fatores de risco corporativo. Quais são as situações dentro do ambiente das empresas que provocam este tipo que podem provocar, né, esse tipo de sofrimento do contexto da ansiedade. Primeiro, os sintomas da ansiedade, né? Taquicardia, falta de ar, suor nas mãos, formigamentos, né? Quando começa a formigar alguns dos membros, seja mão, braço, irritabilidade, alteração do sono, alteração do apetite. Na maioria das vezes, a ansiedade promove mais apetite, né? A pessoa come de uma maneira mais intensa. Cansaço e fadiga, por mais que a pessoa descanse, ela sempre está cansada, e essa fadiga de uma maneira precoce. Tensão muscular. Muitas pessoas se pegam, né, até quando estão descansando, mas estão com as mãos cerradas, fechadas, né? Inquietação, são todos sintomas da ansiedade. E aí eu estou falando de ansiedade mesmo de uma maneira geral. Quando a gente pensa no contexto, a gente já começa a entender um pouco daquilo que está fora do domínio real de cada pessoa. A gente vive num contexto em que a nossa sociedade é imediatista. Isso não é de agora, isso faz parte dessa pós-modernidade. A velocidade das coisas, ela tem mais valor até mesmo do que a verdade, em detrimento da verdade. Então, as pessoas querem fazer primeiro, querem chegar primeiro,
O Zygmunt Bauman, né, um sociólogo polonês, vai falar sobre essa sociedade líquida, essa sociedade que, de alguma forma, ela flui sem enraizamento de valores. Então, é a experimentação que é mais valorizada do que simplesmente a gente falar sobre algo que é um pouco mais rígido, mais pragmático. E as faltas que a gente vai sentindo por conta dessa sociedade veloz, né? A quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, e muitas vezes a gente não consegue lidar com essas informações. Na minha opinião pessoal, a gente não vive a era da comunicação, a gente vive a era da informação, porque isso não significa que estamos nos comunicando melhor, estamos tendo muito mais acesso a informações. Isso, na maioria das vezes, gera também adoecimento, né? Tem um livro, eu esqueci o nome agora, um livro bem recente, falando sobre a neurociência, e a autora afirma que a velocidade da informação compromete o pensamento crítico. E aí é interessante, né? Porque a gente exige dos profissionais, de uma maneira geral também, que eles tenham capacidade de lidar com muitas informações, e ao mesmo tempo a gente quer que eles tenham uma postura crítica frente às situações do processo, né? Ou dos processos dos setores corporativos, mapeamento de processos e tantas outras coisas, né? Mas a gente vive uma contradição, porque uma coisa gera exatamente o contrário da outra. Então, a gente está dentro desse contexto. E quais são os fatores de risco dentro do ambiente corporativo com relação à ansiedade? Metas abusivas. Muitas vezes, assim, são arrojadas, né? A gente gosta de criar algumas palavras para disfarçar algumas situações, né? Metas arrojadas, mas que, na verdade, algumas, não estou dizendo todas, tá bom? É só um exemplo. São inatingíveis, e aí acreditamos que porque colocamos metas assim, a pessoa vai se motivar a fazer isso, e não percebemos que muitas vezes isso pode gerar esse nível de adoecimento que vai trazer perda de produtividade, assédio sexual, assédio moral, falta de transparência, né, dentro da equipe, da comunicação, né? Muitas vezes a comunicação ela é uma comunicação violenta, uma comunicação que fere o outro, e infelizmente muitas pessoas nem se dão conta disso. Manipulação emocional, competição, ambientes muito competitivos, aquela competição predatória, e os riscos gerados num contexto ou enraizados na insegurança, risco de demissão, entre outros. Tudo isso são fatores de riscos que estão presentes dentro do ambiente corporativo. O desafio é como lidar com estes fatores e como minimizar os riscos, como fazer uma gestão que a gente chama na área da saúde, muitas vezes, de redução de danos. Porque, às vezes, a gente tem que, de fato, cumprir com um objetivo dentro da equipe, mas como é que eu posso chegar nesse objetivo causando o menor dano possível na saúde das pessoas que fazem parte do contexto da minha equipe e da empresa. Então, esse é um dos grandes desafios dentro da ansiedade. Um outro é falar sobre a depressão. Então, sintomas da depressão: melancolia, apatia, indiferença, às vezes aborrecimento crônico, tá? Irritabilidade também faz parte de sintomas da depressão. Hipersensibilidade a ruídos, pessoas, vozes. Uma tendência ao isolamento interpessoal é um sintoma também muito presente. Angústia, uma situação muitas vezes mais extrema de desespero e até de desesperança. Pensando no contexto, saindo dos sintomas e entrando no contexto da depressão nos dias de hoje, eu gosto de definir que é o obscurecimento da existência, né? O que é isso? A gente tem tantas exigências sociais, né, muitas vezes inatingíveis, e ambientes tão contraditórios que a gente não consegue cumprir com a expectativa daquilo que nos é exigido. E isso é um fator, é um contexto em que a gente está muito inserido, não só dentro da empresa, mas como cultura. E aí,
pensar nos fatores de riscos no ambiente corporativo. Assédio moral, assédio sexual, preconceito e discriminação, seja ela racial, sobre sexualidade, invisibilidade e relevância, quando o funcionário ele faz, ele cumpre, ele faz as tarefas, mas aquilo parece que não faz diferença nenhuma, não há, de alguma forma, o reconhecimento da importância dele dentro do processo, a falta de transparência, o paternalismo que acontece algumas vezes, em alguns momentos, você encontrar equipes em que pessoas têm certa preferência em detrimento de outras, isso vai causando adoecimento, sofrimento emocional. A cultura da culpa frente ao erro. Então, se fala muito que as pessoas têm que arriscar, têm que errar, mas quando acontece alguma situação, sempre se busca o culpado, e eu estou também generalizando, ok? Para a gente pensar a depressão dentro dos fatores de risco corporativo. O luto, e aí é o luto pelo fracasso setorial, ou luto pelo fracasso corporativo da empresa, fracasso na visão de carreira, muitas vezes a pessoa fez escolhas, e aquelas escolhas não estão alinhadas com aquilo que ela quer para o futuro dela. E ela se sente, como eu disse lá atrás, né, a carreira hoje ela é vista como um projeto de vida. E como é que ela faz isso, ou refaz as suas escolhas no meio do caminho? Esse sentimento de fracasso na carreira, ou na visão que ela tem sobre a carreira profissional dela, causa muito sofrimento emocional e pode levá-la a uma depressão. Promoções equivocadas, você coloca pessoas, né, a gente escuta muito isso, muitas empresas ainda promovem pelo técnico e demitem pelo comportamental. Colocam uma pessoa porque ela tem uma grande habilidade dentro do processo, muitas vezes técnico, de gerenciar o que é a parte técnica do processo, muito conhecimento, mas ela ainda não está preparada para lidar com pessoas, principalmente com pessoas dentro de tamanhas transformações sociais de comportamento que a gente vive nas últimas décadas. E o risco, claro, do emprego ou do desemprego é algo que causa e promove sintomas que podem evoluir para um psicodiagnóstico de depressão. Sobre o burnout, primeiro, entender, o burnout, esse termo nos traz esse contexto de esgotamento, mas quando você pesquisa burnout na internet, por exemplo, esse termo veio daquelas corridas ou aquelas competições de carro em que o objetivo é você queimar o máximo de pneu possível sem sair do lugar. Por isso, esse termo foi, de alguma forma, importado para essa sensação de esgotamento, de que você faz muita coisa, mas não consegue ter a sensação que você está evoluindo. E aí a gente vai falar sobre, pensar sobre esgotamento físico e mental, é diferente do estresse, tá? Uma pessoa com estresse, ela pode tirar férias, ela descansa e ela volta bem. A pessoa que está com burnout, as férias não resolvem. Ela volta e com o mesmo sentimento de esgotamento. Ainda se produz muito conhecimento porque é algo mais recente dentro do comportamento humano. E aí esses sintomas, né, de esgotamento físico, mental, essa exaustão emocional de você não querer mais pensar nos problemas, nas situações, no contexto do trabalho. Despersonalização, que é aquela sensação que você se pega de repente num lugar e você fica perdido. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? E muitas vezes dura alguns segundos ou alguns minutos essa sensação de despersonalização. Redução da realização pessoal, né? A percepção da pessoa sobre a realização pessoal, ela vai sendo reduzida cada vez mais, incluindo nesse contexto ou nesses sintomas memória, afeto da memória, ou lapsos, né, da memória que acabam se tornando cada vez mais frequentes. E, claro, as questões mais relacionadas às doenças psicossomáticas, de pele, alergias, hipertensão, entre outras doenças psicossomáticas que têm a ver com este nível de esgotamento. Se a gente pensar no contexto que a gente vive cultural relacionado ao burnout, exigências de sucesso profissional, e muitas vezes a qualquer custo. Isso pode ser uma pressão familiar ou a própria pressão que a pessoa faz a si mesma dentro do ambiente das escolhas que ela fez no trabalho, na carreira dela.
A pessoa passa a entender, e a gente vive esse contexto, internaliza essa ideia cultural, que a gente vale aquilo que a gente produz, e a gente passa a se valorizar pelos resultados que a gente alcança. Isso a gente já está perdendo a dimensão humana, né? Essa cultura da antifragilidade, as pessoas não podem ser frágeis, vulneráveis, elas têm que ser, muitas vezes, esse termo é usado também de uma maneira errada, tem que ser resilientes, né? E muitas pessoas, quando dizem isso, estão querendo dizer, você tem que suportar todas essas dificuldades e seguir em frente. E isso coloca mais uma pressão dentro de um contexto cultural. Dentro do trabalho, quais são os fatores de riscos que podem levar uma pessoa a essa condição? Já excesso de trabalho sem propósito. A pessoa não consegue compreender que aquele trabalho ele tem um princípio, um propósito maior do que a tarefa que ele está executando. E isso gera esgotamento. Um nível de alienação, né? Horas extras de uma maneira excessiva, ambiente de trabalho com excessivos conflitos interpessoais, aquela guerra, aquela manipulação emocional que acontece onde as pessoas estão em constante conflito e muitas vezes metas irrealistas que a própria pessoa também coloca a si mesmo. E um fator importante nesse contexto, que é, sim, o fator da liderança. Os líderes têm uma tendência muito maior ao esgotamento por conta dos processos decisórios dos quais eles são responsáveis. Pensar sobre os comportamentos autodestrutivos, e aí tanto o uso abusivo de substâncias psicoativas, drogas lícitas e ilícitas, álcool, entre outros, e o comportamento suicida. Infelizmente, no Brasil, e aí eu não trouxe nessa estrutura que a gente vinha falando sobre, porque são fenômenos psicológicos muito mais complexos, mas é importante, eu trouxe de uma maneira que a gente possa entender a dimensão deles dentro do ambiente do trabalho. Infelizmente, no Brasil, a curva dos comportamentos autodestrutivos, ela cresce a cada dia. Isso por conta de não termos políticas claras para o enfrentamento disso como sendo algo de saúde pública. A gente tem muito ainda a implementar sobre esses dois tipos de comportamentos autodestrutivos. Quais as situações dentro de uma equipe que podem levar pessoas a lançar mão de substâncias psicoativas, né, para lidar com o sofrimento dela, ou até a idealizar, né, a ideação suicida? Primeiro, exposição a situações vexatórias. Assédio. Há uma pesquisa que diz que 20% dos trabalhadores declaram terem sido assediados nos últimos 12 meses. Alguns nem entendem de fato o que seria esse tipo de assédio, são assediados e nem sabem que estão sendo assediados. De uma maneira geral, assédio de uma maneira geral. Desprestígio, solidão, descrédito. Todas essas palavras representam emoções que as pessoas sentem, muitas vezes estando dentro do ambiente de trabalho e não conseguindo lidar com essa demanda emocional. Há sempre algo que eu gosto de dizer quando eu falo sobre comportamentos autodestrutivos. Pequenas arbitrariedades podem se tornar precedentes perigosos. Pequenas arbitrariedades podem se tornar precedentes perigosos. Quando a gente vai permitindo, né, impor ao outro de uma maneira incisiva situações em que ele se sente desconfortável. Isso pode se tornar um precedente muito perigoso, levando ao adoecimento. E aí, quando o sofrimento, gente, se torna insuportável, é inevitável que o humano como um todo lance mão dessas situações ou desses comportamentos como um recurso para a sobrevivência. Nem sempre é o desejo de pôr fim à vida ou de fazer algo infringindo a própria saúde. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é desejando reduzir, minimizar, atenuar o sofrimento.
Pensando nisso, e pensando nessas situações, como é que a gente pode desenvolver projetos ou quais iniciativas nós podemos construir, sejam elas estruturadas como realmente um projeto de promoção de saúde mental dentro da empresa, até mesmo no meu cotidiano, quais atitudes que eu posso implementar no meu cotidiano e que promovem a saúde mental, que fazem enfrentamento a este sofrimento e que muitas vezes vão determinar até mesmo o meu sucesso como líder, como gestor ou como um profissional dentro de uma equipe, né? E aí essa terminologia que a gente tem usado nesses últimos anos, né? Como humanizar, né? Como a gente humaniza as nossas equipes, os processos e até o nosso comportamento. A gente não simplesmente reproduz as tarefas que a gente tem que executar e não simplesmente reproduz as relações de uma maneira muito superficial. Como é que a gente humaniza isso? Primeiro, é muito importante a gente entender que quanto melhor a gente mapear, a gente diagnosticar a situação das equipes, dos profissionais, melhor será a nossa intervenção. Falei isso lá atrás, repito isso agora. Acho que a palavra principal que a gente deve pensar na verdade, duas. Ia falar sobre uma, vou falar sobre duas. Pertencimento, a primeira. Há um filósofo alemão, Heidegger, ele diz assim: só pertencemos àquilo que ajudamos a construir. As pessoas vão se sentir mais engajadas e pertencentes ao projeto, à empresa, aquilo que a gente chama de vestir a camisa, quando ela tem níveis escalonados de autonomia, quando ela realmente consegue modificar minimamente aquilo que ela está fazendo, melhorando e promovendo transformações que sejam positivas, tanto para a empresa quanto para ela, dentro do contexto que ela atua. Eu gosto de dizer que uma casa só se torna lar quando a gente coloca a nossa decoração e a gente faz do nosso jeito para que aquilo se torne um lugar onde a gente gosta de estar. Esse é o desafio para as equipes. Só pertencemos àquilo que ajudamos a construir. Não é só ajudar a construir o resultado, mas é também poder dar sugestões e modificar os processos a fim de que a gente se torne mais eficaz. A empresa, a equipe se torne mais eficaz. Quando somos ouvidos, aquilo traz uma satisfação, né? E aí eu venho com uma outra sugestão. Projetos de escutas colaborativas. Existe uma técnica, um método chamado círculos empáticos e muitas vezes círculos restaurativos. Quando está instalado um processo de conflito dentro de uma empresa ou dentro de uma equipe, existem processos e métodos em que a gente pode estabelecer uma roda de conversa onde esse círculo restaurativo e as técnicas para a execução do círculo restaurativo promovam a saúde dentro da equipe. Isso é fantástico, isso tem sido usado para mediação de conflito no Ministério Público, isso tem sido usado, essas técnicas têm sido usadas para mediação de conflitos e minimizar a quantidade de processos que existem tramitando aí na área jurídica. Oficinas emocionais, né? Uma outra forma, lugares, situações e contextos onde as pessoas possam lidar com as suas emoções de uma maneira lúdica, dentro da empresa, onde ela pode se sentir acolhida para falar sobre aquilo que está causando sofrimento. E aí também existem algumas técnicas para você promover pontualmente, esporadicamente ou mesmo de maneira intencional, um projeto de oficinas emocionais. Uma coisa importante, na minha opinião, as empresas precisam começar a pensar sobre redes de proteção. As redes de proteção são pessoas específicas que fazem parte de um círculo de relacionamento de funcionários que já identificado estão com algum tipo de psicodiagnóstico, seja de depressão, ansiedade, burnout ou até comportamentos autodestrutivos. Quando você começa a construir essa rede de proteção, pessoas que estão ali, que podem ser este apoio, esta escuta. E uma escuta diferenciada.
a gente chama de escuta especializada. Para isso, quando a gente pensa em pertencimento, é também a coragem para a gente promover esse engajamento entre as pessoas que fazem parte das equipes profissionais, independentemente de serem pessoas totalmente diferentes em seus gostos, desejos, vontades e aspirações profissionais. É entender que essa diversidade, ela forma um maior potencial dentro daquilo que a empresa almeja quando a gente pensa sobre pertencimento. Existem muitas barreiras, porque existe muito preconceito. Só para vocês entenderem, uma pesquisa que foi publicada pela Forbes em 2019 agora, pessoas com esse senso de pertencimento faltam 75% menos, tem uma taxa de rotatividade 50% menor e tem 56% de melhora no desempenho, na produtividade. Então, é necessário a gente pensar de uma maneira mais estruturada sobre como promovemos pertencimento, né? E este alto senso de pertencimento, quanto maior o senso de pertencimento, maior o engajamento e maior é a promoção que ela está, de alguma forma, usufruindo dentro do contexto da empresa da saúde mental. Só que, em contraponto, mais de 40% das pessoas se sentem emocional ou fisicamente isoladas no trabalho, mesmo no trabalho presencial. Isso não tem a ver, porque isso é de 2019, de setembro de 2019, não tem a ver com o contexto da pandemia e do home office. Então, se sentem isoladas. Isso transcende essa questão de gênero, idade, etnia. Não, é aquela sensação de que ela está isolada, de que ela está fazendo algo, mesmo fazendo parte de uma equipe, que ela se sente isolada emocionalmente, né? Isolada. Essa desconexão que acontece com relação ao propósito da empresa, ao propósito daquela equipe. Muitas vezes o medo de rejeição também promove essas situações. Bom, caminhando para algumas possibilidades interessantes do nosso cotidiano. A gente pensar qual é a natureza da liderança. A natureza da liderança são pessoas, são relacionamentos. A gente não lidera processos, apesar de muitas vezes falar líder de projeto, mas a gente faz gerenciamento dos projetos. A gente lidera pessoas, a gente não lidera coisas. A gente não lidera recursos, nós lideramos pessoas. E nesse ponto, a segunda competência fundamental em um processo de humanização, em um processo de promoção da saúde mental, é a tão falada nos dias de hoje, a empatia, né? Eu estou aqui com a revista Você, RH de abril e maio desse ano, e o foco é a empatia. Empatia, julgar antes de compreender é tornar o outro invisível ao nosso coração. Julgar antes de compreender é tornar o outro invisível ao nosso coração. Empatia é um tema muito caro para a psicologia. Vai para além de simplesmente se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Empatia requer uma equação que parece simples. Presença mais sensibilidade, menos preconceitos. Presença mais sensibilidade, menos preconceitos. Tira os preconceitos, esteja presente e sensível, permitindo ser afetado pelos outros. Isso tem a ver com uma escuta, com o desenvolvimento de uma escuta especializada, de uma aceitação positiva incondicional do outro, independentemente de quais são as escolhas que ele fez na vida, de quais são os gostos e os valores que ele tem. Independentemente de qual seja a fé, a religião e a condição socioeconômica. E a escuta especializada tem a ver com essa habilidade a ser desenvolvida de podermos olhar o outro sem que ele nos pareça ameaçador. O grande obstáculo numa escuta especializada é a ameaça que o outro representa para mim. Muitas vezes isso só tem a ver com os meus preconceitos. Eu vou indicar para vocês que estão aí em casa,
Eu acho que esse filme está não é na Netflix, acho que é no Now, né? A Net, aqui em Campinas, São Paulo, a gente tem isso, não sei se no Brasil inteiro, então me desculpa minha ignorância nessa informação, mas este filme do Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança, é um filme que nos ensina na prática o que é estar presente e sensível, suspendendo todos os nossos preconceitos. A gente fala que as pessoas são as coisas mais importantes dentro da empresa, mas muitas vezes quando a gente vai conversar com elas, a gente não consegue ficar presente, sem ter o celular do lado, sem estar fazendo outras coisas, ainda mais no home office, onde a gente agora pode estar fazendo outras coisas e fingindo que a gente está na frente do computador, atento ao que está acontecendo. As distrações são tantas nos dias de hoje, que é um exercício diário a presença, a sensibilidade e a suspensão dos nossos preconceitos. Bom, onde os relacionamentos são fracos, as regras precisam ser fortes. Quando a gente pensa em equipes, quanto mais fracos estão os relacionamentos entre a equipe, quanto menor ou mais fracos estão os relacionamentos entre os gestores e a sua equipe, mais as regras precisam ser impositivas, precisam ser rígidas. E mais a gente sente aquela sensação de que os funcionários são como bisnaga, né? Se a gente não apertar, não sai nada. Na verdade, me mostre um funcionário bisnaga e eu te mostro um chefe tarefeiro. Um chefe ou um líder que simplesmente cumpre tarefas, mas ainda não desenvolveu essa sensibilidade para o ser humano, para o outro que está à frente dele. Então, a gente precisa desenvolver isso, essa escuta especializada. Eu digo, ouça com atenção, fale com intenção. Então, coisas bem simples. Interrompa o mínimo possível quando alguém da sua equipe ou alguém que faz parte, algum parceiro está falando com você. Interrompa, e quando for interromper, interrompa o mínimo possível, mas quando for interromper, interrompa com uma intenção de realmente entender melhor aquilo que está sendo dito. Essa escuta especializada, ela promove maior engajamento das pessoas, ela é talvez uma das funções nos dias de hoje que exige maior assertividade na liderança, né? Essa habilidade. Muitas pessoas não têm medo de escutar, né? Elas não se permitem ser afetadas pela opinião dos outros, e é um fato. Se você ficar ouvindo, não significa que você está concordando. Então você pode ouvir sem medo, ouça sem medo. Eu me lembro que eu trabalhei por um tempo na área da saúde, e dentro desse contexto, eu ouvia alguns médicos dizerem assim: eu não tenho dom para trabalhar com crianças. Eu atendo adultos, atendo idosos, não tenho dom para trabalhar com crianças. E eu ouvi algumas pessoas falando isso. Em determinado momento, eu me lembro que eu tive que fazer uma intervenção dentro de uma equipe médica, e eu disse assim: gente, sabe, para trabalhar com crianças, a gente não precisa de dom, a gente precisa de humildade. Porque para ouvir a criança, a gente tem que se colocar no nível dela. Para se permitir ser afetado pela criança, que tem conhecimentos que muitas vezes a gente já perdeu, a gente precisa estar aberto, receptivo. Temos que ter uma postura aberta e receptiva para as nossas equipes, a fim de que, de fato, as nossas intervenções sejam assertivas. Rubem Alves diz assim: o ato de ouvir exige humildade, de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Para finalizar, eu gostaria de contar essa história e terminar com uma poesia que, para mim, do Carlos Drummond, que, para mim, fala muito sobre o que é humanizar. Primeiro, a história desse homem, né, o Thomas Edison, que um grande criador, acho que todo mundo já ouviu falar as histórias de Thomas Edison, né, e como ele criou a lâmpada incandescente. O que poucas pessoas sabem é como é que ele conseguiu resolver o grande problema dele, né, que era, ele já sabia que, colocando energia elétrica em filamentos de metal,
os filamentos eles aqueciam e produziam uma certa luminosidade. O problema é que a energia elétrica aquecia tanto que aquela luminosidade era muito temporária, durava segundos e logo queimava o metal. E ele, então, passou grande parte, acho que vocês conhecem a história, mais de 1000 tentativas para conseguir inventar a lâmpada incandescente. Acontece que ele passou grande parte dos esforços dele foi direcionado a desenvolver metais ou encontrar metais que se tornassem mais resistentes ao fogo e à temperatura. Como ele conseguiu, então, superar esse desafio? Ele conseguiu superar este problema que ele tinha, não foi encontrando um novo metal capaz de aguentar tamanha energia, mas ele descobriu que o fogo só é produzido, e isso é um princípio, se existir oxigênio. Então, ele isolou o oxigênio daquele filamento e conseguiu fazer com que a lâmpada ficasse acesa por horas e horas e horas, e ali inventou, então, a lâmpada incandescente. Por que eu estou contando essa história? Porque, muitas vezes, nós, como profissionais, pensando na saúde mental, nós oxigenamos muito as nossas limitações, oxigenamos muito as nossas preocupações, ficamos gravitando em torno dos nossos medos e assim vamos alimentando a ansiedade e outras situações. Quando a gente consegue isolar algumas situações da nossa vida e entender que um fracasso não significa que eu sou um fracasso, ou entender que um momento de tristeza não significa que eu não estou apto para algumas coisas, ou de entender que eu tenho dificuldade de falar sobre os meus sentimentos e por isso eu preciso encontrar onde estão as minhas limitações para superá-las, a gente começa a criar possibilidades de promover um ambiente mais humano dentro das nossas empresas. Esse, para mim, é o grande desafio. E então eu fico e gostaria que vocês acompanhassem aí esse último slide. Ele é na verdade, um vídeo sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade. Se você puder aumentar um pouquinho o som aí, ele tem um fundo musical. E a partir dessa poesia, a gente pode abrir para conversar e para perguntas, ok? Aproveite aí. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Veio visto. É isso? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir um quieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol, ou dá uma volta, só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e
Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a bem insuspeitada alegria de conviver. Bom, gente, é isso. E agora eu fico aí com a Neide. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E a gente pode conversar aí, não sei se tem perguntas, colocações, opiniões. Temos primeiro um agradecimento enorme, né, por essa conversa, por esse papo tão bacana que você trouxe aí para a gente. E, ao mesmo tempo, tão, né, reflexivo, porque muitas dessas ações a gente acaba, né, cometendo ou sendo incentivados pelas empresas que trabalhamos, ou por não parar para pensar o quanto cada uma delas nos faz mal. Então, assim, é muito importante realmente ter alguém conhecedor do assunto para trazê-las de forma tão leve, né, como você trouxe. Muito obrigada e parabéns, viu, Ricardo? Eu que agradeço, Neide. E ainda é um poeta, tá vendo? Aparecendo aí, recitando esse poema lindo. O Carlos Drummond, o mérito é todo dele, a gente só interpreta. Mas fez uma linda interpretação, parabéns, viu? Tem muitas perguntas, tem muitos comentários aqui no chat, e depois muitas coisas bacanas para você ler, depois também com calma. E eu vou aqui buscar... tentar juntar algumas, né? E vou começar por uma que o Wellington fez logo no início, quando ele disse o seguinte: é possível deixar de sermos nós mesmos para entrarmos na empresa? Como fazer isso em uma atividade remota onde a vida pessoal está totalmente presente? Uhum. Acredito que a pergunta dele esteja na linha de o quanto que eu preciso abrir mão daquilo que eu me entendo que sou, tem a ver com a autenticidade, né? Para que eu possa trilhar um caminho dentro da necessidade de trabalhar, de dar conta do meu cotidiano, dos meus sonhos, construir os meus sonhos, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm compreendido que o trabalho não é simplesmente um meio para a conquista dos nossos sonhos. Como eu disse no início, é um projeto de vida. E como projeto de vida, é fato que, e aí é uma opinião minha, que é muito prematuro exigir que jovens de 19, 20, 21 anos de idade façam uma escolha 100% assertiva do que eles serão para o resto da vida. E então, cada vez mais a gente precisa ampliar as possibilidades em que possamos estar à vontade com aquilo que trabalhamos, que esteja alinhado com os nossos valores. E eu acho que as empresas também estão cada vez mais transparentes com relação a isso. Quais são os valores, quais são os objetivos, quais são as diretrizes, né, de cada empresa, para que cada profissional faça a sua escolha, não só de acordo com o nome da empresa, mas com todo o contexto em que ele estará inserido no trabalho que ele faz. Então, infelizmente, claro que é totalmente possível eu me anular pela necessidade, por exemplo, de um trabalho para começar a trabalhar em algum lugar que, de alguma forma, promove algum tipo de sofrimento. Mas a gente não dá conta de levar isso por um longo período. Então, quanto mais rápido a gente se abre e se conhece como
o processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente busca este autoconhecimento, mais assertivo será também a nossa escolha de onde eu quero trabalhar e não simplesmente, né, de olhar uma vaga e falar, não, eu quero ir para essa empresa porque ela é famosa. Não, muitas pessoas vão se dar conta de que, peraí, o meu negócio é abrir um negócio, né, e empregar pessoas. Ou não, realmente o meu negócio é trabalhar numa empresa dentro desse contexto. Mas isso depende do autoconhecimento. É necessário investir em autoconhecimento. Isso é algo que é para a vida, né? A gente vai se expandindo. Perfeito, Ricardo. E assim, essa questão do autoconhecimento, né, eu vejo que hoje em dia muito menos resistência, mas muita gente ainda achando que autoconhecimento é coisa, né, de consultório, de psicólogo, de terapeuta, e a gente vê cada dia mais o quanto de oportunidades os profissionais perdem por não se conhecer, né, tanto nos seus pontos de melhoria, mas também e principalmente nos seus pontos fortes. Então, assim, muito legal isso que você traz. Eu acho que uma pergunta que tem muito a ver também com isso que você falou e que vem da Catilice, que é uma queridona nossa, está sempre em nossos eventos nos prestigiando, ela queria saber um pouquinho mais sobre resiliência. E aí ela leva isso para a questão das lideranças que você trouxe na sua fala. Então, ela pergunta assim, você acredita no antifrágil? E a sua aplicação real na liderança? Como você pensa, né? O que você acha sobre isso? Eu vou ser bem metafórico agora, mas acho que a aplicação vai ser também bastante cirúrgica. Para pensar em liderança e o desafio, quando a gente fala sobre resiliência, ser antifrágil, e que está na moda falar sobre vulnerabilidade, e eu acho que não é só moda, não, é porque esse assunto vem à tona em um momento em que a gente precisa repensar as nossas humanidades, né? Porque até então a gente vivia, e ainda vive, na grande maioria, uma cultura muito incisiva do machismo, do papel do homem, e tantas outras coisas, das formas de liderar e de gerir, apesar de termos muito conhecimento construído sobre essas questões mais humanizadas. Eu digo que é como a gente pensar a família, e pensar o papel dos pais no desafio de criar filhos nos dias de hoje, que é totalmente diferente de criar os filhos há 20 anos atrás, que é totalmente diferente de criar filhos há 50 anos atrás, e assim por diante. Então, quando a gente pensa na resiliência, eu gosto de definir resiliência de uma maneira mais poética, pensando nessa humanização. É a arte de recomeçar mais forte do que antes. Mas não pode ser usada como um pretexto para impor a necessidade das pessoas de sofrerem uma pressão e aguentarem aquela pressão, até porque muitas destas estão produzindo sofrimento. O desafio, aí, tanto de líderes, é o mesmo desafio dos pais. É o desafio de aprender e entender que o outro tem mecanismos e um repertório psicológico diferente do meu. Tem uma história de vida diferente da minha. E se eu ainda estou buscando uma fórmula para aplicar em todos os funcionários e colaboradores da minha equipe, eu dificilmente vou conseguir o melhor de todos, porque eu vou nivelar e conseguir atingir alguns. E cada pessoa é a medida da sua própria normalidade. Então, um exemplo bem clássico que eu gosto de dar, porque eu já trabalhei com alguns atletas na preparação de atletas da psicologia do esporte para alto desempenho. Existem atletas que a tensão, o estresse e a ansiedade pré-competição estimula ele a melhor rendimento. E existem atletas que a tensão e a ansiedade pré-competição, na verdade, comprometem o rendimento dele. Então, cada profissional sabe qual é a medida do que, de fato, ele pode vivenciar, seja numa resiliência, seja o quanto ele pode estar aberto para falar sobre as suas inseguranças. Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, é necessário uma confiança, né? Ninguém está abrindo o seu coração assim para todo mundo daquilo que está passando dentro de si.
quando a gente fala desse vínculos, construção de vínculos significativos entre líderes, gestores e pessoas da própria equipe, a gente está promovendo, de fato, essa cultura de acolhimento. Essa é a palavra que, para mim, sem acolhimento real, sem vínculos significativos, a gente não consegue entender muito resiliência. Porque a gente só consegue superar as nossas frustrações e dificuldades e situações de derrota mesmo, no contexto da nossa vida e profissional, quando a gente encontra acolhimento no outro, quando a gente encontra um vínculo significativo e essa confiança para abrir coisas que muitas vezes a gente não consegue abrir, porque às vezes a gente tem até vergonha do que a gente está sentindo. Então, isso é ser humano, isso é o ser humano. E reconhecer isso, para mim, já é um salto fantástico. Verdade. Ricardo, tem muitos comentários super legais, assim, e aí eu vou emendar um comentário em uma pergunta, e acredito que aí você possa fazer suas considerações finais, porque nosso tempo voou, né? E quando a gente olha e a conversa está muito boa, ele passa muito rápido. Então, eu vou te fazer essa pergunta, e aí depois a gente parte para suas considerações finais aí, para a gente se despedir. Uma pena, mas teremos que fazê-lo. O comentário que eu queria fazer, que eu achei muito bacana, que foi a Fabiola que colocou aqui no nosso chat, é que como a gente anda muito acelerado, né, por conta de tudo, mesmo antes da pandemia, mas com a pandemia muito mais, a gente também acaba muito distraído. E aí ela diz aqui que se a gente conseguisse estar presente de verdade para o outro, né, e isso por um trabalho diário e constante, ela acredita que isso mudaria muito as organizações no mundo inteiro. E ela até coloca, certo, Ricardo? Mas aí eu vou emendar com uma pergunta que aí acredito que você coloque tudo isso num pacote aí na sua resposta. O Marconi, ele pede também que você nos dê sugestões para que o profissional que quer e precisa apresentar alta performance no trabalho hoje para avançar na carreira, mas ele não quer perder a leveza da vida, o que é que ele pode fazer? Legal. Bom, comentário, agradeço muito o comentário e vou reforçar a indicação do filme, Um Lindo Dia na Vizinhança. Para mim, foi um dos filmes que me impactou nessa pandemia toda e me faz assisti-lo outras vezes e repensar a minha atitude diante de tantas situações. A presença é um dos desafios que a gente vai ter que enfrentar ainda, acho que, no mínimo, por uma década, né? Porque a gente ainda está aprendendo a lidar com todas essas distrações que a tecnologia nos proporcionou. Ela nos proporcionou muitas possibilidades, mas há um efeito colateral chamado distração, em que muitas vezes acaba culminando em erros humanos, erros de qualidade, processos, empresas, e muitas vezes até causando acidentes e tantas outras coisas, né? Então, realmente, esse ponto é fundamental. E aí, retomando a pergunta, eu acredito que dar dicas já é algo assim que vai um pouco contra aquilo que a gente precisa aprender em nós. Porque daí eu vou enviesar, vou colocar um viés e a pessoa vai acreditar que ali é o caminho. A coisa mais importante, o quanto eu estou aberto, o quanto eu estou disposto a realmente encarar o que eu chamo de sucesso. O que é ter uma vida de sucesso para mim? E aí, cada janelinha que está aqui, cada pessoa que está nos ouvindo, vai ter uma definição de sucesso. Sabe por que eu digo que é difícil dar dicas com relação a isso? Porque as minhas definições de sucesso hoje não são as definições que eu daria de sucesso há um ano atrás. O que eu acredito quanto mais eu estou aberto e receptivo às pessoas que estão ao meu redor, às situações,
quanto mais eu coloco, a gente está na era dos filtros, né? É filtro no TikTok, é filtro no Instagram, é filtro em todo lugar, né? Substituindo até, não precisa fazer mais maquiagem. Eu acho que, para quem gosta da maquiagem, os filtros têm ajudado bastante. Mas é assim, a felicidade, o sucesso também é um filtro, que eu discutia com a Branca hoje sobre isso, a gente conversava sobre isso. É um filtro como um óculos. Eu posso olhar para todas as situações e encontrar felicidade nelas se eu estiver usando este filtro. E pode ter coisas grandiosas acontecendo ao meu redor. Se eu não estiver com esse filtro, eu vou encontrar críticas, eu vou encontrar coisas que não me agradam. E aí eu vou finalizar com uma história bem breve. Eu tenho 2 minutinhos ainda? Só para ficar didático, né? Por que é ruim dar dica? Imagine que você, profissional, o seu gestor, o seu líder, chama você na sala dele e diz assim, vou usar o seu exemplo, Neide, pode ser? Claro. Chama a Neide e fala, Neide, é o seguinte, sua gestora, seu líder, sua chefe, fala assim, olha, estamos reconhecendo aqui o seu esforço, sua dedicação, a sua autenticidade no trabalho que você faz. E para isso, nós da empresa decidimos que você está ganhando, sendo premiada com 3 salários, um bônus de 3 salários aí seu, mais um automóvel popular, né, 0 quilômetro. Nesse momento, você ficaria feliz? Com certeza. Com certeza, né? Por ser reconhecida e pelos prêmios, né? E pelos prêmios. Quem não, né? Quem não ficaria? Só que aí a Neide sai para o refeitório. E ao chegar no refeitório, há um rebuliço. Né? Imagino que está no trabalho presencial, né? Chegou lá no refeitório, é um rebuliço. E aí você pergunta, o que está acontecendo? E aí você descobre que todos os outros funcionários receberam um bônus de 6, não 3, mas 6 salários e um automóvel de luxo, 0 quilômetro, como premiação. O nível de sucesso e felicidade da Neide continua o mesmo? Com certeza não. Você já se sente a mosca que posou no cocô do cavalo do bandido. Porque tudo é referência. A gente sempre vai medir sucesso por aquilo que a gente tinha ontem e por aquilo que o outro tem. Por isso que eu volto. Quanto mais autoconhecimento, mais eu sei o que me faz feliz, mais eu vou direcionar a minha energia para aquilo, independentemente. Aí eu não me torno mais refém do outro, mas eu me torno a medida própria das minhas conquistas. Então, trazer essa leveza na verdade, colocar em prática que eu sou uma pessoa totalmente diferente de todas as outras pessoas e eu vou construir o meu caminho da maneira como eu acredito que é relevante para mim. Profundamente profundo, Ricardo. Muito, muito, muito obrigada. Né? Queria, antes de todos nós nos despedirmos, chamar aí a Kátia para fazer o fechamento das palavras finais, mas te agradecer imensamente por esse presente que foi essa noite e todas essas reflexões que você nos trouxe, viu? Obrigado, eu agradeço muito mesmo. Sei que o tempo das pessoas é algo custoso, mas espero ter contribuído e que tenha sido minimamente proveitoso para vocês, como é para mim compartilhar isso. Com certeza foi. Kátia, por favor. Ricardo, boa noite, já tinha falado com você, boa noite para todos que nos assistem. Eu estava aqui pensando, por que eu tinha gostado tanto, estava gostando tanto de te ouvir, né? E tenho a certeza, embora eu não tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas, as mais de 100 pessoas que passaram por aqui, né? Hoje a gente teve aí um pico de 105 pessoas nessa sala te ouvindo. Eu fiquei pensando que elas também estavam gostando muito, até pelos comentários que eu vi ali. E aí, respondendo por mim, por que eu gostei tanto? Porque você trouxe na prática para a gente esse mundo do né? O mundo de que
É possível viver na complexidade e, ao mesmo tempo, lidar com as coisas na simplicidade. É possível falar de uma coisa tão científica como você fez, mas com uma linguagem tão poética, né? Da forma como você o tempo inteiro se posicionou e, inclusive, encerrou, né? Você mostrou para a gente que, sim, é possível trabalhar e ser feliz, ou tentou nos mostrar isso, né? Mostrou para a gente que não é possível pensar em carreira sem pensar em vida, não é possível pensar em trabalho sem pensar na gente, não dá para pensar no hoje sem que a gente se entrelace com o passado e com o futuro, né? E foi exatamente por esse motivo eu fiquei tão deliciada aqui de te ouvir. E é exatamente por esse motivo que a gente quer te agradecer muito, 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 né? Que bom que você faz parte da rede da Branca, a Branca faz parte da nossa rede, que ela pôde nos indicar você, porque você passa a fazer parte dessa grande família BRH Espírito Santo, e que a gente vai ficar desejando ter outras tantas oportunidades para te ouvir e aprender com você, né? Muitíssimo obrigada. Diferente, talvez, de algumas outras oportunidades, a gente não teve uma palestra show, né? Mas a gente teve um show de palestra aqui hoje. E é por esse motivo que eu peço às pessoas que abram agora os seus microfones para que a gente possa, para quem fez para a gente algo tão importante, aplaudir. Obrigada, Ricardo. Um bom descanso. Muito obrigada por ter... teve até o... Até o puxo. Excelente! Parabéns! Ricardo, muito bom. Custei a entrar, caí 5 vezes, você arrasou. Excelente! Que delícia ouvir isso, né? Parabéns. Pessoal, muito obrigada, então, a todos. A gente amou ler todos os recadinhos que vocês colocaram para nós, para o Ricardo. Esperamos vocês aí nos nossos próximos eventos. Lembrando também que já tem... A foto, Neide! Ah, o Wellington! Neide, Verdade, Wellington! Foto, só um instantinho antes da foto, eu acho que o Ricardo só queria falar mais alguma coisa. Não, eu estava agradecendo mesmo, foi bem especial. Tá bom. Você viu que o povo do Espírito Santo é muito caloroso, tá vendo? A gente adora... E as palavras da Kátia aí foram muito especiais mesmo. Muito obrigado mesmo. Esse feedback, esse retorno é o que nos motiva a poder continuar compartilhando e promovendo isso. A Kátia é essa pessoa, Ricardo, sempre, sempre inspiradíssima e com as palavras certas no momento certo. Então, pessoal, vamos para a foto do Wellington. O Wellington, todo mundo abrindo a câmera. No meu computador aqui, eu estou vendo câmeras fechadas, então a minha foto não vai ficar bonita. Mas quem estiver vendo todo mundo aí, todo mundo printa e depois posta nas redes sociais, marcando a BRHES. Ah, agora está abrindo aqui, está ficando bonito. Faltando aí. Na hora que eu falar já, então... Todo mundo que puder, abre a câmera, por favor. Na hora que eu falar já, todo mundo printa a foto e marca a BRHES e pode marcar o Ricardo também, né, Ricardo? Nas redes sociais. Pode marcar. Isso aí. 1, 2, 3 e já! Muito bem, muito bom. Pessoal, então, oficialmente encerrado o nosso evento, agradecendo mais uma vez a participação de todos e esperando todos vocês nos próximos. Um beijo, viu?